Um prazer te receber, professor. Tudo bem com você? Boa tarde, Thalita. Um prazer estar aqui com vocês. O professor está lançando o livro, está em pré-venda, chama Marxismo e Política, Modo de Usar, está sendo lançado pela Boitempo. Esse livro, inclusive, ele está no ciclo do Armas da Crítica da Boitempo, que faz parte de um clube de leitura. E quem assinar esse clube de leitura até o dia 15 de junho agora, recebe esse livro em casa. E daí o livro entra em pré-venda no dia 16 de junho e daí é lançado em todo o Brasil em julho, tá bom? O livro, então, mais uma vez, chama Marxismo e Política e fala da relação de marxismo e ciência política. Conta mais pra gente sobre o livro, professor. Olha, Thalita, por incrível que possa parecer, a ciência política é a das ciências sociais aquela em que as ideias marxistas têm menos penetração, né? Porque a gente acaba muitas vezes vendo na ciência política que se faz na universidade, mas a gente vê isso também muito na análise política que se faz no jornalismo, né? Uma política que parece desconectada do mundo social. Parece que a política é só a briga pela ocupação de alguns cargos e nada mais do que isso. Que a política é eleição e disputa por quem vai ser ministro, mas, na verdade, por trás dessa marola, vamos dizer assim, da política, a gente tem os grandes interesses da sociedade que estão em questão, né? A gente tem os interesses dos trabalhadores e dos patrões, a gente tem interesse dos grupos que querem aumentar a igualdade social daqueles que são contra qualquer medida igualitária, a gente tem os interesses daqueles que querem continuar a exploração toda predatória do mundo natural e aqueles que pensam na preservação do planeta e assim por diante. Então a gente não pode desconectar a política, como a gente vê no dia a dia, dessas grandes batalhas que ocorrem na sociedade pela conservação ou transformação da sociedade em que a gente vive. E esse é o ensinamento principal do Marx e do marxismo, né? Que a gente tem que vincular, né, os diferentes âmbitos da vida social para ser capaz de entendê-las. Então, esse livro é uma tentativa de ajudar a incluir na nossa análise cotidiana da política, não para especialistas, mas também para os especialistas, os conceitos centrais do marxismo, que são fundamentais se a gente quer entender a política de uma maneira mais profunda. Porque o que a gente vê hoje, eu cito o exemplo, sei lá, de 2013, certo? O que foram as jornadas de julho de 2013? Parece que foi aquele famoso raio em céu azul. A gente vivia uma estabilidade política e ninguém sabe por que aquilo aconteceu. Por quê? Porque a gente estava olhando para o lugar errado, porque a gente não estava conectando coisas que estavam acontecendo na sociedade com a esfera da política. Ou a chamada crise da democracia hoje. O Trump se elege, a crise da democracia, o Trump lá, o Bolsonaro aqui, o Milei na Argentina, enfim, é um circo de horrores. Mas parecia que a democracia estava bem, estava consolidada, estava tudo em paz, e de repente surge isso. Então a ciência política e os analistas da política de maneira geral têm que usar outras ferramentas. E eu acho que o marxismo fornece muitas dessas ferramentas para a gente fazer uma análise mais aprofundada e mais ampla, né, dos desafios que a gente está vivendo. Professor, sabe que hoje mesmo eu estava ouvindo uma análise e que dá conta de uma questão aí relacionada a Marx na situação, no contexto político hoje, né? E falava sobre como há hoje, talvez, um abandono da luta de classes em detrimento das pautas morais. Então, a gente viu, por exemplo, nesse final de semana, a Marcha para Jesus, depois teve a parada LGBTQIA+, que eu comentava agora, ambas lotadas, com espectros políticos aí opostos, né? E a gente teve um 1º de maio que trata ali da luta de classes, do trabalho, a gente teve um evento esvaziado, e por isso, então, esse abandono. Parece que quando Lula chegou ao poder, a esquerda chegou ao poder, se abandonou essa luta de classes e se pautou mais por uma luta aí da pauta moral. Se você concorda com essa análise, você vê isso acontecendo no mundo hoje, no Brasil hoje, no caso? Olha, Thalita, eu vejo que. Primeiro, eu vou dizer, eu não acho que sejam pautas exatamente morais, certo? Porque por trás do que muitas vezes é um enquadramento moral, o que a gente vê é a luta de determinados grupos por seus direitos, né? Quando o LGBT vai para a rua, não é simplesmente uma questão moral, é a defesa de que as pessoas devem ser respeitadas do jeito que elas são. Deve ser aceito que elas exerçam seus afetos
exerçam a sua sexualidade da maneira como elas desejam e não sejam oprimidas, não sofram violência por causa disso. Então é uma questão de direitos, e acho que são pautas super importantes, não há dúvida quanto a isso. Eu acho que a gente não pode pensar como às vezes a gente vê alguns nostálgicos numa esquerda lá de 50, 60 anos atrás, que despreza as questões que não sejam diretamente as questões de classe. Né? Eu acho que se a gente está pensando numa sociedade uma sociedade mais justa, numa sociedade mais humana, numa sociedade mais livre, as questões de gênero, as questões de igualdade racial, todas essas questões são questões importantes. Assim como, aliás, a questão ambiental também, que é uma questão central para todos nós. Mas o que eu sinto, eu acho que isso é muito que ajuda a explicar essa situação que você falou, e eu concordo com o seu diagnóstico, é que parece que a gente não consegue mais imaginar uma sociedade não capitalista, pós-capitalista, né? Que a gente sofreu um retrocesso nos nossos horizontes utópicos, vamos dizer assim. Que o fracasso do socialismo real faz com que a gente pense que não é possível pensar numa sociedade muito diferente, então por que a gente vai colocar isso em pauta? Mas a minha impressão é que isso é um efeito ideológico também, né? Para a gente parar de colocar essa pauta. Porque a verdade é que o capitalismo está aí e está vinculado a tudo isso. Né? Quer dizer, se a gente for olhar, é uma das coisas que eu tento desenvolver no livro. Se a gente for olhar, por exemplo, a opressão das mulheres, é claro que a opressão das mulheres tem suas especificidades, mas a gente não pode desconectá-la da forma como o capitalismo opera, como o capitalismo transfere para o espaço privado, para as famílias, logo para as mulheres, uma série de responsabilidades e de tarefas que ficam não remuneradas e que ajudam a reprodução do próprio capitalismo. Se a gente for pensar no racismo, o racismo não está desvinculado à maneira pela qual a sociedade capitalista promove a cisão entre os oprimidos e garante a alguns desses explorados alguns bônus simbólicos, né? E com isso ajuda na sua própria perpetuação. Então, o capitalismo não está desvinculado disso. É claro que a gente pode ter avanços, e a gente tem tido, ninguém vai negar isso, né? Tanto é a extrema-direita fica muito oriçada por causa desses avanços, que a gente acha que ainda são pequenos, mas para eles são horrorosos. Mas a gente tem avanços, a situação da população LGBT hoje é melhor do que era há 10 ou 20 anos, em termos de respeito aos seus direitos, de possibilidade de expressão pública, os direitos das mulheres, o combate ao racismo. A gente tem tido avanço, mas não tem dúvida de que o capitalismo é um limite até onde a gente pode alcançar esses avanços. Quer dizer, que tipo de sociedade a gente quer? A gente quer uma sociedade desigual, em que, eventualmente, uma mulher ou uma pessoa negra possa chegar num posto de riqueza e de poder, mas lá na base a gente vai continuar tendo a massa das mulheres, a massa das pessoas negras sendo exploradas sistematicamente, em condições de trabalho e de remuneração muito indignas, ou a gente quer uma sociedade em que exista, de fato, igualdade para todos? Então, sem enfrentar a questão do capitalismo e da classe, a gente vai ter limite a qualquer tipo de avanço no mundo social. Mas sim, está difícil, inclusive porque o capitalismo mudou, né? Criou novas formas de subordinação do trabalho, as pessoas são levadas a não se verem mais como trabalhadoras, né? A gente vê, às vezes, fenômenos assim curiosos, como parcela dos trabalhadores de aplicativo parece que lutando contra seus próprios direitos, porque eles estão imbuídos dessa ideia de que eles são empreendedores, quando na verdade são trabalhadores super explorados. Então existem muitos mecanismos. Existiu aí, se pensar é fácil de lembrar, um processo de décadas de destruição simbólica do sindicalismo. Né? A ideia de que o sindicalismo não serve, que o sindicalista é alguém que não merece confiança. Então, existe um ambiente muito hostil, mas eu acho que a tarefa nossa, de todos os grupos que pensam numa sociedade realmente democrática, numa sociedade mais justa, recuperar esse terreno e voltar a colocar essas questões na ordem do dia.
Porque eu sinto isso, que a esquerda parece que perdeu um pouquinho essa capacidade de alcançar corações e mentes, propondo um novo futuro, um futuro diferente, menos desigual, uma nova realidade. Enquanto a extrema-direita assume esse papel, vendendo o retrocesso como algo novo, porque é disso que se trata. Vende aquele retrocesso, a gente, olha, cortar direito, acabar com um monte de liberdades, como se fosse algo novo, como se fosse essa nossa nova realidade que a gente precisa alcançar, não. Sim, é porque a extrema-direita avançou com uma rapidez e com uma força tão grande que parece que nós estamos aqui constrangidos a simplesmente defender aquilo que está sendo Isso. destruído. Eu acho um bom exemplo é a nossa Constituição, a Constituição de 88. Quando a Constituição foi aprovada, em todo o âmbito progressista, pensava que essa Constituição é o ponto de partida para a gente avançar mais. A partir dessa Constituição, a gente abriu o caminho para construir mais passos na construção de uma sociedade menos injusta e menos violenta. Mas imediatamente depois da Constituição ter sido promulgada, a gente começa a ver esse avanço da direita que vai se radicalizando, e hoje parece que tudo que a gente quer é defender a Constituição, que eles estão tentando desmontar e às vezes conseguindo de todos os jeitos. Então, a gente ficou numa situação muito ruim. Parece que a esquerda é conservadora, porque a esquerda quer impedir o desmonte do que eles estão desmontando. E eles, de uma maneira muito marota, fazem isso que você falou. Eles pegam o retrocesso e parece que é um avanço. Eles são contra o sistema, eles querem uma sociedade nova. Só que a sociedade nova que eles querem é aquela mais atrasada possível. Então, acho que a gente tem que romper com isso. É preciso ter um discurso que nos projete um futuro diferente, um horizonte de sociedade diferente, em vez da gente simplesmente estar lutando para garantir que nem tudo desabe. Puxa vida. Professor, muito bom te receber. Deixa eu trazer de novo para as pessoas. A gente tem o livro do professor Luiz Felipe Miguel, Marxismo e Política, Modo de Usar, está sendo lançado pela Boitempo e faz parte do clube de leitura da Boitempo, que chama... Não tem o nome aqui. Faz parte do ciclo Armas da Crítica, que faz parte do clube de leitura da Boitempo. Se você assinar até o dia 15 de junho, você recebe esse livro em casa. Ele entra em pré-venda no dia 16 de junho e daí vai ser lançado em todo o Brasil em julho, tá bom? Então fique esperto no site da Boitempo para conseguir tanto assinar o clube de leitura quanto comprar na pré-venda o livro do professor Luiz Felipe Miguel. Professor, muito obrigada mais uma vez, sempre muito bom te receber por aqui e te escutar, viu? Um abraço para você e até uma próxima. Obrigado, Thalita. Grande abraço.